Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com filmes, e hoje o escolhido da vez é Titanic. A gente vai fazer hoje inglês com o Titanic. Eu selecionei aqui uma cena do filme que a gente vai estudar junto, desvendar tudo o que está acontecendo nessa cena, e você vai aprender muito inglês na prática e de um jeito bem divertido, inclusive. Vou até mover aqui para minha lousa já para a gente poder conversar. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Isso aqui é inglês com filmes, então filmes são feitos de nativos para nativos. Então eles não pegam leve na dificuldade. Então o nível da nossa conversa aqui vai ter que ser um pouquinho mais acima do que eu geralmente faço, porque é inglês nativo que acontece dentro dessa cena. Eu vou desvendar o máximo que está acontecendo aqui, explicar ao máximo tudo que está aparecendo nessa cena, mas se você sente que o seu inglês ainda está começando, você ainda está no básico, experimenta começar do começo de verdade. Tem, por exemplo, a série de aulas Primeiras Frases em Inglês aqui no canal. Você pode assistir ela clicando aqui em cima, vai aparecer como recomendado para você no YouTube, mas de qualquer forma pode ficar por aqui, vai mandando as suas dúvidas também no chat, vai mandando as suas dúvidas nos comentários e a gente vai aproveitando o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, se você nunca assistiu Titanic, é um filme de 1997, o filme mais premiado de todos os tempos, eu acredito que seja assim ainda, e é o filme do navio, o navio afunda e tem o Jack e a Rose, são um casal, um filme romântico, super fofo, legal. Mas tem uma cena logo no começo do filme que a Rose, ela ameaça se jogar pra fora do navio, ela fica lá segurando na grade, e aí o Jack chega, ele vai até ela e pede pra ela não fazer isso. Então a gente vai passar uma vez pela cena inteira, eu vou ler pra você tudo que tá acontecendo em inglês aqui, depois a gente volta tirando todas as dúvidas, desvendando tudo que tá acontecendo, eu vou passando frase por frase pra você. Então eu vou ler inteiro a cena de uma vez, depois eu volto. Ele chega e diz, "Don't do it. Stay back, don't come any closer," ela diz. Aí ele fala, "Come on, just give me your hand. I'll pull you back over." "No, stay where you are." "I mean it, I'll let go," ela fala. "No, you won't." "What do you mean, no, I won't?" "Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. Well, you would have done it already." "You're distracting me, go away." "I can't. I'm involved now." "You let go and I'm gonna have to jump in there after you." "Don't be absurd. You'll be killed." "I'm a good swimmer." "The fall alone would kill you." "It would hurt. I'm not saying it wouldn't. To tell the truth, I'm a lot more concerned about the water being so cold." "How cold?" "Freezing. Maybe a couple degrees over." Então essa é a cena que eu separei até aí, do começo até essa parte. Vamos passar aqui frase por frase para você entender tudo o que está acontecendo. Vai ter muito inglês para você aqui. Vamos tirar todas as dúvidas. Então vamos entender o contexto do começo. Ela estava lá segurando na grade para fora do barco, para fora do navio. Aí ele chega e fala para ela, "Don't do it", que significa não faça isso. Então, olha só o que está acontecendo. Do, que aparece logo aqui, é fazer. Então, olha só, sempre que você for pedir para alguém não fazer alguma coisa, você pede para a pessoa não fazer aquilo usando o don't. Don't vai ser a palavra para você fazer um pedido para alguém não fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu falo para você, não corra, don't run. Não corra, por exemplo, não corra no corredor ou coisa do tipo. Se eu estou te explicando alguma coisa, eu falo don't sleep, não durma. Então, por que eu não poderia simplesmente ter falado don't do, não faça? Por que tem esse it aqui? Porque é o seguinte, sempre que você vai fazer alguma coisa como do, sempre tem essa coisa que você vai fazer. Porque, olha só, sleep, você dorme e é isso aí, não tem um dormir alguma coisa. Não, é só dormir. Correr não é correr alguma coisa, é só correr. Enquanto que, por exemplo, comer é comer alguma coisa. Fazer é fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é expressado pelo it. É por isso que eu tenho que falar sempre esse it quando a minha ação tem alguma coisa que sofre a ação dela. Então, por exemplo, say it. Diga essa coisa que eu quero que você diga. Say it. Ou então, stop it. Pare essa coisa aí que você está fazendo. Stop it. Pare essa coisa. Então, do it é fazer essa coisa aí que você está querendo fazer. Que nesse contexto é o quê? É justamente se jogar para fora. Não faça isso. Essa coisa aí que você está ameaçando fazer, de se jogar para fora do barco, tá bom? Don't do it. Não faz. O que eu vou pedir para você que vai te ajudar muito é o seguinte, simplesmente guarda aqui. Essa é a frase que você tem que usar para pedir para alguém não fazer alguma coisa. Essa era a negativa e a positiva dela ia ser simplesmente do it. Faça. Do it.
do it, just do it, ok? You don't do it vai ser a negativa. Então ele pede para ela não fazer, e na hora que ela vê que ele está encostando, ela diz stay back, que significa fique longe, fique aí para trás, fique atrás. Back é atrás. Como ela está de costas para ele, ela não quer que ele venha até ela, quer que ele fique lá atrás. Então ela fala stay back, fica aí atrás, não vem até aqui. E ela usa o don't de novo, pedindo para ele não fazer uma ação. Don't come any closer, que significa não venha mais perto. Esse bloco don't come é não venha. Assim como don't run é não corra, don't sleep é não durma. Don't come é não venha. E esse closer é uma palavra só, que uma palavra só já significa mais perto. Porque se eu falo para você, por exemplo, stay close. Stay close é fique por perto. Close é perto, uma coisa perto da outra. Ah, Vinícius, eu conhecia o close de fechar. Tá, existe o verbo to close, que é fechar. Mas eu também posso usar o close para falar de uma característica. Algo que está perto também usa close. E você concorda que quando você fecha com close, você está encostando uma coisa na outra, você está aproximando a porta no batente? Então, you're closing it. Você está fechando, está aproximando a porta no batente? Então também faz sentido. Don't come, não venha. Closer é o mais perto. Enquanto close é perto, closer é mais perto. Então, o que esse N está fazendo aqui? Eu poderia dizer para você, nada. Ele não está fazendo absolutamente nada. Don't come closer já serviria, não venha mais perto. Já estaria certo você falar dessa forma. Usar esse N, ele só dá uma intensidade a mais. É tipo assim, não venha nem um pouquinho mais perto. Pare aí mesmo onde você está. Então usar ele aqui ou não vai ser opcional. Como ela usa, eu vou deixar ele aqui dessa forma. Don't come any closer. Não venha mais perto, nem um pouco mais perto. Aí ele fala, come on, just give me your hand. Just give me your hand. Esse come on é aquela palavra que você pode usar para chamar alguém. Tá saindo de casa, você chama a galera que ainda tá tomando banho. Come on, vamos lá. Você tá acelerando a galera. Bora, vamos, come on. Porém, esse come on também pode ser usado para você tentar convencer alguém. Por exemplo, você chama o seu amigo para sair, mas ele fala, cara, não tô afim, não quero sair. Aí você fala, oh, come on, man. Come on, man. Ah, cara, vamos lá, cara. Por favor, colabora. Você está tentando convencer a pessoa. O come on vai adotar essa ideia também. Just give me your hand. Só me dê a sua mão. Nessa frase a gente tem uma ação aqui, o D tem acento, que é o give, que é dar. A ação aqui é to give, tá bom? Sempre que eu for nomear as ações aqui embaixo para você e falar esse é a ação tal, ou seja, o verbo tal, eu vou usar esse to aqui. A função desse to é apontar para você que isso aqui é um verbo. Aí ele não aparece na frase na prática, o que aparece mesmo é a palavra principal aqui, tá bom? Por isso que fica to give é dar, to have é ter, to be é ser ou estar, to go é ir. O to não aparece de verdade na frase, ele é só para indicar que a coisa é um verbo. Se eu falasse give me your hand, é dê a mim sua mão. Give me your hand, com a expressão aqui, o your hand significando a sua mão. Esse just é uma ênfase a mais na frase. Só me dê a sua mão. Apenas me dê a sua mão. Just give me your hand. Assim como a gente usa esse só, esse apenas no português, o just vai estar lá fazendo essa função. Então eu posso entender que a tradução dele é essa. Apenas faça isso. Se a gente está lá discutindo e eu peço para você ir embora, e uma hora eu falo assim para você, just go. Just go significa, cara, só vai embora, só vai, just go. Tá bom? Come on, just give me your hand. Vamos lá, só me dê a sua mão. Aí ele continua falando, I'll pull you back over. I'll pull you back over, que significa vou puxar você de volta. Vamos lá, entender o que está acontecendo aqui. To pull back significa puxar de volta. Algo está lá longe, você pull back, você puxa de volta. Someone pulls, alguém puxa, you pull it back, você puxa de volta. E aqui está no futuro, com esse will. Quando eu falo I will pull you back, eu vou puxar você de volta. Então olha só. Will, ele não significa vou. Will é futuro. Eu posso colocar um vou aqui embaixo, porque é a forma que a gente expressa o futuro no português. Porém, eu posso pegar will pull you back e traduzir como puxarei. Futuro é o futuro tá aqui, ó, no way, puxarei. Então, entenda isso, will não é vou, will é futuro. Vou é só a palavra que a gente pode usar para expressar futuro no português. Tá bom?
Vou puxar você de volta. Eu posso usar aqui o vou para expressar a ideia do will, então, mas você já entendeu que a ideia do will é expressar futuro. Pull back é puxar de volta. A diferença é que ele está separado pelo you. Pull you back, puxar você de volta. E o que esse over está fazendo aí? O over é uma palavra bem coringa, ela é usada para vários contextos. Um dos contextos de over é falar que uma coisa passa por cima de outra. Por exemplo, você está deitado na cama. Aí você vai virar para poder rolar para o outro lado da cama. Aí você dá essa volta assim para virar para o outro lado da cama. Você fala de turn over. Você dá essa volta de virar por cima da cama e virar para o outro lado, olhar para o outro lado. Então o over, ele passa essa nuance do movimento. Então o que a gente consegue entender? Que ela tá lá fora da grade e ele tá querendo te dizer, eu vou te puxar de volta por cima da grade. Eu vou fazer você fazer esse movimento de passar por cima da grade. Over it. Por cima da grade. Beleza? Então ele não é obrigatório aqui nessa frase. Essa frase funcionaria se fosse assim, ó. I'll pull you back. Essa frase estaria certa, não teria problema nenhum. Só entende que adicionar o over dá mais essa nuance do movimento que ele vai fazer para poder puxar ela, que é puxar ela por cima da grade. Então perceba como não é tão fácil de traduzir muitas vezes para o português, que muitas vezes é mais uma questão de uma sensação de movimento que está sendo colocada na frase do que uma tradução no português que vai expressar aquela ideia certinho. Show de bola? Então quando ele fala, me dá sua mão que eu puxo você de volta, ela diz, no, stay where you are, que significa, não, fique onde você está. E nessa frase a gente deu uma sorte aqui que daria até para entender palavra por palavra do que está acontecendo, porque stay significa ficar. Você já viu ele aparecendo nas frases lá em cima. Stay back, fica aí atrás. Stay close, fique perto. A gente já tinha visto esses exemplos. Enquanto where significa onde. Em frases como, por exemplo, you know, você sabe where I am. Você sabe onde eu estou. Olha só, essa frase não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. You know where I am. Você sabe onde eu estou. Com a palavra where expressando o onde. E where you are, então é onde você está. No, stay where you are. Don't come any closer. Não vem mais perto. Aí quando ele dá um passo para frente, ela diz, I mean it. I'll let go. E esse I mean it é a palavra que você usa para expressar a ideia de estou falando sério. Tipo assim, você pega o celular da pessoa e ameaça jogar pela janela. Nossa, que pesado, né? Aí você tá lá segurando o celular porque a pessoa fez alguma besteira. Aí você fala assim, não vem mais perto senão eu solto o celular. I mean it. Eu tô falando sério, eu vou jogar de verdade. I mean it. E o verbo mean, to mean, que significa significar, ou então o que fica até melhor aqui, ele expressa a ideia também de querer dizer. Ele expressa essa ideia. Olha só. What do you mean? O que você quer dizer com isso? What do you mean? Tá bom? Então ele expressa essa ideia do o que eu tô falando quer dizer isso, quer dizer a verdade. Eu tô falando sério, essa aqui é a coisa que eu tô dizendo. O que eu sugiro pra você é, guarda essa frase. Sempre que você quiser passar essa ideia, eu tô falando sério com você. I mean it. É isso que você usa. Ok? A frase seguinte, I'll let go, de novo com o futuro aqui, I will let go. A única diferença é que o will estava contraído, mas ele tá aqui. I'll let go significa vou soltar. E aqui vem uma parte interessante. Let é deixar alguém fazer alguma coisa, enquanto go é ir. Let go é deixar ir. Mas em que contextos let go vai ser usado? Eu posso falar frases como let me go. Alguém está te segurando pelo braço e você fala let me go, significa me solta, me larga, me deixa ir. Ou seja, quando eu falo I'll let go, nesse contexto em que ela tá, significa que ela vai soltar a mão ali que ela tá segurando. Ela tá lá se prendendo pela grade e ela fala I'll let go, eu vou soltar e eu vou cair. É isso que ela tá querendo expressar nessa ideia. Outra frase que usa let go é, por exemplo, o próprio let it go. Let it go, significa deixe ir. Só que olha que massa. Em que contexto que let it go vai ser usado? A pessoa tá lá, já tem um mês que ela tá se remoendo e ficando brava com um assunto que já acabou e ela não deixa pra lá. Aí você fala, man, let it go, deixa isso pra lá, larga isso, já passou, let it go. Tá bom? Então o let it go da música da Elsa, inclusive, era isso, deixa pra lá, né? Deixa, se solta, deixa ir, deixa isso de lado. Então vamos entender o que ela tá querendo dizer aqui. I'll let go, eu vou soltar e eu vou cair.
Perguntaram aqui no chat, pode ser eu tô te avisando aqui? Pode ser, é só uma preferência de tradução. Poderia ser eu tô te avisando, porque tradução não importa, a frase em inglês se manteve. Isso aqui pode ser eu tô te avisando, tô falando sério, ou então não tô brincando, não tô de zoeira, eu não tô mentindo, tá bom? É só você entender o contexto que você tem que usar. Como você vai traduzir, você escolhe. Show? Aí, na hora que ela fala, eu vou soltar, eu vou cair, ele vem até perto, ele até tem uma parte que ele joga assim, um cigarro, que ele tá na mão dele, ele joga assim, acima da grade do navio, e ele fala, no you won't. No you won't. Significa não, você não vai. Por quê? Se eu falasse assim, ó, you will let go, significa você vai soltar a mão e você vai cair. A negativa disso, you will not let go. Você não vai soltar. Will not. Só que esse will not, que é o futuro na negativa, de novo, não vai é a forma como a gente expressa futuro na negativa em português. Então eu traduzo assim. Só que não precisava estar traduzido assim. Poderia estar assim, ó. Você não soltará. Concorda que você não soltará é o mesmo futuro? É só para você entender que o vai não vai estar ali necessariamente. Então, não, você não vai soltar. You will not let go. Eu acho que em português ele fala, não vai não. Acho que é isso que ele fala, né? Não vai não. Só que esse will not pode ser contraído. Existe uma contração do will not, que é won't. Você não vai soltar. Então, won't é a mesma coisa que will not. É só uma versão contraída dele. Tá bom? Olha essa frase. I won't say anything. Que significa, não vou falar nada. Olha ali o I won't, expressando que eu não vou fazer. I won't say anything. Contração de will not. Então ele é de fala, ele é informal, é de língua falada. Então não, você não vai soltar. Nessa hora ela fica bem brava, ela fala, what do you mean, no I won't? O que você quer dizer com não, eu não vou soltar? Ela pergunta pra ele. Então, olha só que interessante, a gente tinha visto lá o mean, que significa querer dizer alguma coisa. Ele pode ser usado nessa ideia de o que eu tô falando, tá falando sério. I mean it. Então, ele também pode ser essa ideia de o que você tá significando com isso aí? What do you mean? Porque ele falou, você não vai pular? E ela pergunta, tipo, como assim não vou pular? Ela se sente meio confrontada. Mas olha só que interessante. A tradução literal de what do you mean é o que você quer dizer com isso? Mas eu posso traduzir como assim? Não, eu não vou. A tradução pode variar. Você concorda que expressa a mesma ideia? Traduzir pra cá ou traduzir pra cá? Que eu não preciso falar as mesmas palavras necessariamente? Essa frase vai expressar a tradução disso? E o no I won't, ela tá citando a frase que ele falou, né? Como assim não, eu não vou pular? What do you mean, no I won't? Ela continua. Don't presume to tell me what I will and will not do. Don't presume to tell me what I will and will not do. Não ouse, não pense que você pode dizer o que eu vou e não vou fazer. O que é esse verbo presume? Sabe quando você faz alguma coisa que você não estava na posição de fazer? É você realmente ousar fazer alguma coisa, achar que você pode fazer aquilo sendo que você não pode? O presume expressa essa ideia. Então, olha só. Por exemplo, don't presume to criticize me. É tipo, não ouse me criticar. Não pense que você tem direito de me criticar. Não ouse pensar que você tem esse direito. Você pode fazer isso. So, don't presume é o pedido para ele não fazer. De novo, vai pedir para alguém não fazer alguma coisa, é don't, que você tem que usar. A gente tinha visto isso nas frases lá de cima. Don't presume, fazer o quê? To tell me, não ouse me falar. Não use me dizer. Perguntaram aqui se no chat poderia ser dare. Sim, o dare é muito parecido. Don't you dare tell me what to do. O dare também existe. Então, ousar o quê? Essa coisa que eu vou usar fazer, eu tenho que apontar como to. Então, olha só, esse to tá aqui porque o presume exige que a ação que você vai usar fazer esteja apontada pelo to. É por isso que você conecta verbos com o to. Porque alguns verbos exigem que você conecte no próximo verbo usando to. Então, por isso que ele está aqui nas frases às vezes. Então, não ouse me falar o que, what, I will and will not do. E que se a gente fosse olhar com base no que a gente viu de exemplos de will até agora, é o que
Eu vou e não vou fazer. Você tinha visto que o will é o futuro, eu vou fazer. Não eu vou de ir, tá? Não tô falando do voo de ir, eu vou à escola, não é isso. É o vou de futuro. E will not é o não vou, é o futuro na negativa. Então, você não pensa que você tem o direito de me falar o que eu vou e não vou fazer. To presume e presumir são falsos cognatos? Não necessariamente, porque presume também pode ser usado com essa ideia de eu achava que tal coisa, eu presumi que ia acontecer tal coisa. Presumed também existe para essa ideia. Tá bom? Então, não é necessariamente falso cognato, não. Então, com isso em mente, ele fala, você não vai pular, e ela fala, você não ouse falar o que eu vou e não vou fazer. You don't know me. Você não me conhece. Qual seria a positiva dessa frase? You know me. Você me conhece. Inversão. I know you. Eu te conheço. Então, qual o verbo que você tem que usar para poder falar que conhece alguém ou não conhece alguém? O verbo to know, que é conhecer. A negativa, you don't know me. Então, perceba como os nãos do inglês, not, don't, no, eles vão aparecendo dentro das estruturas. Você viu que will usa not, will not. Beleza. Para negar um verbo é com don't. You don't know. Para falar com, por exemplo, só um não na frase, é só falar não. Você usa no. Ou seja, você vai pegando os usos dos nãos do inglês à medida que eles vão aparecendo. Não precisa agora pegar a lista. Mas eu vi que no é não e not também é não. Aí você vai lá, pega a lista de centenas de usos dos dois. Não precisa fazer isso. Deixa eles irem aparecendo e vai reconhecendo esses padrões à medida que você vai sendo exposto a eles. Beleza? You don't know me. Você não me conhece. Aí ele fala o seguinte. Well, you would have done it already. You would have done it already. Bem, você já teria feito. Bom, se você fosse para pular, você já teria pulado. Foi isso que ele quis dizer. Então vamos lá. O que o would está fazendo aqui? Ele expressa uma coisa que você iria fazer. Por exemplo, would play é jogaria. Would try é tentaria fazer. Would have é aquela coisa que você teria. Would have. Então o que a gente entende aqui? Que esse would have é o teria. Beleza. Already, lá no final da frase, é o já. Você já teria feito a coisa. O que sobra aqui? You would have, você teria feito. You would have done it. Esse done, ele vem lá do verbo to do, que é o verbo fazer. Os verbos em inglês têm essa forma que a gente chama de forma concluída, quando a ação está feita. O que é isso na prática? Por exemplo, foi impresso, vem lá do imprimir. Foi comido, vem do comer. Foi enviado, vem do enviar. Foi feito, vem do fazer. Isso é forma concluída, que a ação foi feita. Foi visto, foi enviado, foi falado, foi ensinado. E o done é a forma concluída lá do do. Quer ver mais um exemplo? Mais alguns exemplos? O verbo to eat, que é comer, a forma concluída dele para falar que foi comido é eaten. Desse jeito aqui, ó, foi comido. O verbo escrever do inglês, que é o to write, para falar que foi escrito, forma concluída, fica written. O verbo fazer, que é o to do, para falar que foi feito, was done, feito. Então isso é só para você entender de onde vem a origem dessa palavra done. Porém, é importante você lembrar também que o it não pode deixar de aparecer lá. O it tem que estar lá. Assim como lá em cima a gente tinha visto do it, faça. You would have done it, você teria feito. O it tem que estar lá, faz parte da regra do do. Tá bom? Porque quando você faz alguma coisa. Em português a gente pode omitir, você já teria feito. Em inglês eu não posso omitir you would have done. Eu tenho que colocar you would have done it. O it tem que estar lá. Por quê, Vinícius? Porque a regra do inglês, o it tem que estar lá. Não posso omitir e deletar ele daqui. Tá bom? É o que eu comentei. Essa aula já é um encontro um pouquinho mais avançado. Então, se você está aqui e está sentindo que você não tem nível suficiente para entender ainda, não tem problema. Vai mandando as suas dúvidas, vai mandando as suas anotações e vai criando a sua base de inglês através de encontros mais básicos também. É importante você ter discernimento que aqui já é um encontro um pouco mais avançado pelo fato de ser inglês com filmes. Então eu estou considerando que você tem algumas bases. Então vamos seguir em frente. Ele fala, se você fosse para pular, you would have done it already. Você já teria feito. Você já teria pulado.
Aí ela diz, you are distracting me. Go away. Significa, você está me distraindo. Vai embora, go away. Qual é o verbo dessa frase? Distract, que significa distrair. Stop distracting me. Para de me distrair. Stop distracting. Aqui o que ela está falando é que ele está fazendo isso. You are distracting me. Você está me distraindo. Go away. Vai embora. Então, sempre que você estiver perto de alguém, se quiser que essa pessoa saia de perto de você, é go away que você usa. Enquanto o go é simplesmente ir, o away ele dá a nuance da distância, para longe, para embora daqui. Away, ok? Então aí vem frases como, por exemplo, go away, que é ir embora. Run away é, por exemplo, você correr para longe, é de fugir mesmo. Você corre para longe. Run away. Existe o fly away, que é você voar para longe, tá bom? Voar, embora, assim, fly away. Go away, ir embora. With that in mind, let's move on. Com isso em mente, vamos seguir em frente aqui. You are distracting me. Você está distraindo a mim. Vai embora. E ele diz, I can't. I'm involved now. Não posso. Estou envolvido. Agora, vamos lá. O que o can't vai expressar na sua frase? Ele vai expressar uma coisa que você não consegue fazer. Por exemplo, tô acordado lá até tarde, eu chego no seu quarto e falo, cara, tem alguma coisa aí pra tomar pra poder descansar? Porque I can't sleep. I can't sleep. Não consigo dormir. I can't do it. Ia significar, não consigo fazer isso. Enquanto I can't, só assim I can't, é não consigo, não posso. Não tenho capacidade de fazer isso. Só que tá omitido a coisa aqui, né? Porque eu não consigo go away. Ela pediu pra ele ir embora. E ele fala, I can't go away. Só que não precisa falar go away duas vezes, porque já tá entendido pelo contexto que ele tá falando disso. Não posso ir embora. I'm involved now. Involved, envolvido. E esse involved é interessante porque a pronúncia desse ED no final dele é bem leve. É quase como se esse ED nem tivesse aqui. Então a pronúncia fica involved, involved. Não é involved, não é involved. Então se você pronunciar involved, já sabe que está errado. Não é assim com esse ED forte. É involved, involved. Que é um Tzinho bem leve no final que quase some quando você está na frase completa. I'm involved now. I'm involved now. Mais leve que isso, I'm involved now. Como se o D nem estivesse lá, na hora da pronúncia. Estou envolvido agora. Nessa hora ele começa a chegar perto, ele tira os sapatos e fala, ó, se você soltar, eu vou ter que pular e ir atrás de você. You let go and I'm gonna have to jump in there after you. Você solta, you let go, e eu vou ter que pular aí dentro, pular aí na água, atrás de você. Vamos lá. I'm gonna have. Vinícius, você tinha falado que eu vou ter com o futuro é will. I will have. Quando eu tenho que usar I'm gonna e quando eu tenho que usar I will. Não tem diferença nenhuma entre usar I'm gonna e usar I will. Então, se ele falasse aqui I will have to jump in there after you, I'll have to jump, ele estaria expressando exatamente a mesma coisa. Tá bom? Existe uma parada de que, porque quando você usa gonna, significa que essa ação já estava planejada há mais tempo, já estava decidido, enquanto I will expressa que você tomou a decisão na hora. Tudo bem, umas nuances dessas vão existir de vez em quando. Mas no geral, usar um ou outro não tem diferença e a sua frase vai ser compreendida usando um ou outro. So, I'm gonna have, eu vou ter que fazer alguma coisa. Que fazer o quê? Gonna have to jump. O que eu vou ter que fazer? Eu aponto com to. I'll have to try, vou ter que tentar. I'll have to study, vou ter que estudar. I'll have to go, vou ter que ir. I'll have to jump, vou ter que pular. Pular onde? In there. E o in there é literalmente aí dentro. In there, dentro de aí. Porque é dentro d'água. Ela vai se jogar para dentro d'água e ele vai ter que pular dentro d'água atrás dela. E after you é depois de você, atrás de você. Por que eu posso traduzir como atrás de você? Porque é uma forma que a gente fala em português. Não, vai na frente, eu vou atrás de você. Mas você está, de certa forma, depois da pessoa. E o after, que significa literalmente depois, pode ser usado nesses contextos por causa disso. Vocês vão entrar, por exemplo, dentro do estabelecimento, aí a pessoa abre a porta para você e fala after you. After you significa depois de você. Ela está sendo gentil para falar que ela entra depois de você. Lembra do Chaves aí? Depois da senhora. Quem lembra?
Deixa eu colocar uma cor um pouquinho mais escura só pra ficar um pouco mais visível. Boa, assim fica melhor. Então, assim, you let go, você solta, and I'm gonna have to jump in there after you. E vou ter que ir pular aí dentro atrás de você. Aí ela diz, don't be absurd, you'll be killed. Não seja absurdo. Vou falar sobre isso. Você será morto. Então, o que está acontecendo nessa parte? Vamos lá. Absurd, literalmente absurdo. Mas essa frase, don't be absurd, apesar de a tradução dela é literalmente não seja absurdo, é aquela frase que você fala pra alguém que a pessoa acabou de falar uma besteira, aí você fala, cara, não fala besteira. Não fala besteira. É como se fosse não diga absurdos. É isso que ela quer dizer. Ela não usa aqui a mesma palavra que a gente usa, que é o falar, né? Não fale besteira. Ela fala não seja absurdo, não seja absurdo. Mas assim que a gente traduz. Tá tudo bem. You'll be killed, você será morto. Tem uma diferença aqui, ó. You'll kill significa você vai matar. Porque o verbo to kill, e eu vou até falar rápido porque o YouTube não fique bravo comigo, to kill significa matar. Be killed é ser morto, não é matar, é ser morto pela queda, pela água. Então, you'll be killed é você vai ser morto, você vai morrer se você pular aí na água. Aqui a água vai te matar. Don't be absurd, you'll be killed. Aí ele diz, I'm a good swimmer. I'm a good swimmer. Eu sou um bom nadador. Swimmer é nadador. E olha que interessante, existe também a palavra swim, é o verbo to swim, que é nadar. Você percebe uma semelhança aqui? Ó? Swimmer, nadador, swim, nadar. Muitos verbos do inglês, muitas ações do inglês, você consegue expressar também o agente daquela ação com essa característica aqui. Na prática fica assim, ó. Existe, por exemplo, to play, que é jogar, e existe também o player, que é o jogador. Tá vendo que tem esse no final, player, e expressa o agente que faz a ação play? Eu não tô falando que é pra você sair criando essas palavras, sair pegando qualquer ação, jogar um ER no final que você vai criar uma nova palavra. Não, essas palavras já existem. Eu só tô tentando mostrar pra você como elas parecem com a ação original. Outro exemplo, to run, que é correr, existe também o runner, que é o corredor, pessoa que corre. Existe também o to read, que é ler. Aquele que lê é o leitor, o reader. Ensinar, to teach, ensinar. Aquele que ensina é o teacher, é o ensinador, né? Só que a gente não fala ensinador, então a gente fala professor. É aquele que faz a ação teach, que é ensinar. Então percebe como tem uma semelhança com o verbo original. De novo, eu não estou falando para você sair criando essas palavras, só estou falando que elas se parecem. Então quando você vira assim, ó, com um Rzinho no final, para ver se não vem de um verbo. Talvez isso te ajude a entender o que aquela palavra significa. I'm a swimmer já significaria, eu sou nadador, eu sei nadar. I'm a swimmer. Quando ele fala I'm a good swimmer, eu sou um bom nadador. Qual seria o contrário disso? I'm a bad swimmer. Sou um mau nadador, ok? Aí ela fala o seguinte, tá, você é um bom nadador, mas the fall alone would kill you. The fall alone would kill you, que significa só a queda te mataria. Então vamos lá. Eu tinha te falado que would expressa que eu faria aquela coisa. Se eu falo would kill, eu mataria. Então a frase the fall, que é a queda. Would kill a queda mataria. The fall would kill. Porém, quando ele coloca the fall alone dessa forma, é tipo assim, só a queda sozinha já vai te matar. Você não vai precisar nem da água depois para poder tentar nadar, tentar se afogar, não. Só a queda sozinha já te mata. É isso que ela está querendo dizer com the fall alone would kill you. Vamos pintar aqui que esse alone, que significa literalmente sozinho, está expressando essa ideia. A queda sozinha já te mata. The fall alone would kill you. Aí ele diz o seguinte, it would hurt. E percebe, nessa cena, enquanto ele tá lá discutindo com ela, ele quer ajudar e ela não quer que ele chegue perto. Ela tá pendurada pra fora do barco esse tempo todo, tá pendurada pra fora do navio esse tempo todo, e ele tá lá tirando tênis, tirando casaco, colocando o casaco no banco, ele tá se preparando pra poder pular. Então, na hora que ela fala que a queda mataria ele diz, it would hurt, significa, olha, doeria. A queda doeria. Presta atenção.
É como se ele tivesse falado a frase The fall would hurt, que é a queda doeria. Would do, faria. Would try, tentaria. Would kill, mataria. Would hurt, doeria. Verbo to hurt, doer. Se eu falasse the fall would hurt, é a queda doeria. Só que eu já sei que eu tô falando sobre a queda, já sei que eu tô falando sobre the fall. Não preciso falar the fall 2 vezes. Então eu substituo por it. It would hurt. Esse it tá falando lá da queda, tá falando sobre o the fall. Então é tipo isso, ó. It would hurt. Olha, doeria. I'm not saying it wouldn't. Não estou falando que não doeria. É como se tivesse de novo um hurt aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar o hurt, depois eu te mostro como ele sai. I'm not saying, não estou falando, não estou dizendo o que? It wouldn't hurt. Não doeria. Vinícius, parece que tá faltando alguma coisa aqui. Eu não estou falando que não doeria. I'm not saying that it would hurt. Essa é a palavra pra gente fazer essa conexão no inglês pra falar, eu acho que alguma coisa. Eu sonhei que, tananana. Eu penso que, isso aí. Então esse that existe. I think that he's sick. Eu acho que ele tá doente. Então tá lá o that fazendo essa função de conectar. Mas o que acontece? Esse that é opcional. Ele não precisa estar aqui no inglês. Ele é opcional, você pode tirar. A frase sem ele funciona exatamente da mesma forma. A frase sem ele significa a mesma coisa. I think he's sick. Eu acho que ele está doente. I'm not saying it wouldn't hurt. Não estou falando que não doeria. Então o that não precisa estar aqui. Significa exatamente a mesma coisa sem ele. Eu sempre omito. Já que pode omitir, eu sempre omito. E de novo, it would hurt. I'm not saying it wouldn't hurt. Não preciso falar hurt 2 vezes. Eu posso omitir na segunda. It would hurt. I'm not saying it wouldn't. E esse wouldn't é a negativa do would. Enquanto would do é faria, wouldn't do é não faria. Would hurt, doeria. Wouldn't hurt, não doeria. Tá bom? Então eu posso omitir o hurt aqui, o wouldn't, ele acaba assumindo o papel do bloco inteiro. Com isso em mente, vamos seguir em frente. Nessa parte ele diz, to tell you the truth, I'm a lot more concerned about that water being so cold. Vou ler mais uma vez. To tell you the truth, I'm a lot more concerned about that water being so cold. Que significa? Olha, para falar a verdade, eu estou muito mais preocupado com o fato de essa água ser tão fria, ser tão gelada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. To tell you the truth é literalmente para te falar a verdade. Porém, essa não é a única frase que é usada nesse contexto. Tudo bem que esse aqui é literalmente to tell you the truth, para falar para você a verdade. É palavra por palavra aqui mesmo. Porém, tem outras expressões que falam isso, como por exemplo, to be honest. To be honest é o para ser honesto. Olha, para falar a verdade, to be honest. Então, não é só to tell you the truth que você vai ver. E percebe que aqui eu coloquei o to, mas o to aqui tem uma função muito clara, é o para. Olha, para falar a verdade, to tell you the truth. Então entenda que quando o to tiver de verdade dentro das frases, ele tem um conceito, ele tem um motivo. Aquele to que eu falo sozinho na hora das explicações, tipo o verbo to be. Esse to tá lá porque a gente tem que colocar ele no nome dos verbos, do verbo ser. Só que o verbo mesmo, em inglês, é be, que é o ser. O to só tá lá para poder nomear ele quando eu tô nas explicações aqui embaixo. É a forma padrão de dicionário. Quando tem um to de verdade na frase, ele tem uma função. To tell you the truth. Para falar para você a verdade, I'm a lot more concerned, e por enquanto eu vou tirar esse a lot more. Porque I'm concerned significa estou preocupado. Concerned, preocupado. Vinícius, eu achava que preocupado em inglês era worried. E existe. Worried, sim. I'm worried. Tá tudo bem, funciona exatamente a mesma coisa. Concerned e worried aqui significa exatamente a mesma coisa. Só que ele não falou só I'm concerned. Ele aumentou força aqui colocando I'm a lot more concerned. Eu estou muito mais preocupado. Então eu estou muito mais preocupado com o quê? Eu estou muito mais preocupado about, e a função desse about é indicar
o fato com o que eu tô preocupado. Então, olha só. Com o que a gente aponta o fato sobre o qual você está preocupado em inglês? Com about. Por exemplo, I'm worried about you. Estou preocupado com você. Percebe como em inglês é com about. Em português é com o com. Mas em inglês é com about. Então é isso que você tem que usar. Tá bom? Se eu falo que eu estou preocupado com o meu cachorrinho Max. I'm worried ou I'm concerned about Max. Estou preocupado com o Max. Legal. A coisa com quem eu estou preocupado eu aponto com about. Mas eu também posso estar preocupado com fazer alguma coisa. Por exemplo, estou preocupado com jogar hoje no jogo. Vai ter um jogo e eu estou preocupado porque eu estou nervoso com o jogo. Eu posso falar, ó, I'm concerned, aí eu vou usar o concerned para você ver como ele também encaixa aqui. Eu estou preocupado sobre jogar hoje. Estou preocupado sobre playing. E assim, por que eu não posso colocar simplesmente play? Estou preocupado com o meu jogar de hoje, de certa forma, né? Por que eu não posso colocar simplesmente assim, preocupado com jogar, about play? Porque depois de about, você tem que usar os verbos na forma ing. Então, eu estou preocupado sobre correr hoje. Eu não sei se eu vou conseguir. Estou preocupado sobre ser grosso hoje. I'm concerned about being rude today. E esse today não precisa estar aqui. É só um exemplo. O fato é, depois de about, você tem que colocar os verbos no ing. Então, esse ing não significa aquela ação que você está fazendo. Esse ing é uma exigência do about. About doing, about going, about trying, about studying. Sempre com ing depois de about. Então, olha só, estou preocupado com ser rude. I'm concerned about being rude. E o que aparece nessa frase é que ele está preocupado não com ele fazendo alguma coisa, ele está preocupado com a água, the water being cold. Estou preocupado com a água ser gelada. Então eu adicionei o the water aqui no meio, que é a água. Mas o being tem que estar lá, porque depois de about, leva um being. Não é só porque eu adicionei aqui o elemento do que eu estou falando que o being volta a ser be. Não. About the water being cold. Estou preocupado sobre a água ser gelada. E ele ainda até aumenta, né? Ele fala, the water being so cold. Tão gelada, tão fria. O so aumenta a intensidade dele aqui. E aí vem a pergunta da Ellen. Eu poderia usar o with aqui? Estou preocupado com, concerned with? Jamais, não pode. Porque o que você está preocupado é com about. Concerned about. Worried about. Sempre about. É porque em português a gente usa com, né? Ah, então em inglês deve ser com with. Não. Línguas diferentes usam palavras diferentes. Lembra disso. Então vamos lá. Ele fala que, olha, eu vou pular na água e assim, eu sei que vai doer, tá tudo bem doer, mas eu tô mais preocupado com o fato da água ser tão fria. Aí ela pergunta, how cold? Quão fria? Quando você quiser perguntar o quão de uma característica, quão quente, quão caro, quão alto, quão barato, quão gordo, quão magro, quão loiro, qualquer característica, você usa o how. Por exemplo, você fala, wow, that phone is really expensive. Cara, aquele telefone é bem caro. Aí eu pergunto, how expensive? Quão caro? Ou então, wow, this is hot. How hot? O quão quente? Então, quando ela pergunta aqui, how cold? É pra ele falar pra ela, quão frio é? Isso aí, how cold. É a primeira vez, na verdade, que ela cede um pouquinho na conversa, né? Porque até então ela foi super resistente à ajuda dele. Agora é a primeira vez que ela realmente dá um espaço pra ele falar alguma coisa. How cold? Quão fria. E ele finaliza essa cena falando o seguinte. Freezing. Maybe a couple degrees over. Freezing, maybe a couple degrees over. Que significa congelante. Talvez alguns graus acima. No sentido de ser acima de zero, tá bom? Vamos falar sobre isso. Esse freezing aqui, ele é muito parecido com o verbo to freeze, que significa congelar. Quando você freeze alguma coisa, você está querendo congelar aquela coisa. Só que a palavra freezing é a coisa congelante. E por mais que você talvez nem saiba, mas você já viu isso acontecendo em outras palavras, em outros verbos. Como, por exemplo, to interest. Significa algo interessar. Nossa, isso me interessa.
This interests me. Isso me interessa. Agora, se eu falo que algo é interesting, é algo interessante. Percebeu algum padrão aqui? Vamos ver mais alguma coisa. Se eu falo que algo faz a ação terrify, to terrify, que significa aterrorizar, eu também posso falar que alguma coisa é terrifying, quando algo é aterrorizante. Olha que interessante. Às vezes o ing não é porque aquela ação está fazendo. É um adjetivo, é uma característica. Porque interesting é uma característica, é um adjetivo. Terrifying é uma característica, aterrorizante, algo que dá medo. Então é importante você estar aberto para... Na hora que você vira um ing lá, não taca de cara. É um fazendo, é congelando, freezing. Pode até ser, mas não necessariamente é. Então esteja aberto a reconhecer esses mais usos do ing também. Então, freezing, congelante a água. Talvez, maybe, a couple degrees over. E esse a couple é um pouco. Um pouco, alguns. Mas, Vinícius, eu achava que podia ser some degrees over. Ou então a few, alguns degrees over. Pois é, a couple, a few, some, tudo a mesma coisa. Formas diferentes de você expressar a mesma ideia. Degree é o grau, tipo grau Celsius, grau Fahrenheit. E o over é o acima. Então o que ele está querendo dizer? A água está um pouco acima do congelante. A água congelante, talvez você saiba, talvez não, mas a água congela a 0 graus. 0 grau. 0 grau no singular. A água congela a 0 grau. Um pouco acima do 0 grau, então ela deve estar uns 2, 3 graus, 4 graus. Ela é congelante, alguns graus acima de 0 só. Alguns graus acima do congelado. Maybe a couple degrees over. Talvez alguns graus acima. Então essa cena não para aqui. Essa cena continua, na verdade. Os dois têm uma conversa mais de uns 3 minutos. Ela cai, aí ele segura, ela puxa de volta. Aí chega o namorado dela, o noivo dela lá, enfim. A cena continua, mas eu trouxe até aqui que já é uma cena que já abrange bastante o que acontece nessa cena. E já dá pra você ver bastante coisas novas que acontecem aqui também. Então... Agora que a gente passou por todas as frases que eu queria te mostrar, eu vou reler essa cena e eu quero que você tente perceber se você tem mais noção do que está acontecendo nessa cena agora. Se agora essa cena é mais clara, se essa cena agora faz mais sentido, se você pegou algumas coisas antes que você não tinha fazido ideia do que era. Claro, você não vai pegar 100% agora, ao longo do tempo, com bastante contato com essas frases vai ficando mais claro, então não pare os seus estudos por aqui, continue revisando esse material sempre. Porém, vamos ver aqui se agora as coisas vão ficar mais claras para você. Ele começa. Don't do it. Stay back. Don't come any closer. Come on, just give me your hand. I'll pull you back over. Esse I'll era contraído. Era assim. I'll pull you back over. Eu vou te puxar de volta. No, stay where you are. I mean it. I'll let go. No, you won't. What do you mean, no, I won't? Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. Well, you would have done it already. You are distracting me. Go away. I can't. I'm involved now. You let go and I'm gonna have to jump in there after you. Don't be absurd. You'll be killed. I'm a good swimmer. The fall alone would kill you. It would hurt. I'm not saying it wouldn't. To tell you the truth, I'm a lot more concerned about that water being so cold. How cold? Freezing. Maybe a couple degrees over. Congelante, talvez alguns graus acima. Então é isso que está acontecendo nessa cena. Eu tenho certeza que... Eu sei que é bastante coisa, é bastante informação mesmo, mas você pode reassistir essa aula quantas vezes você quiser. E espero que você tenha aprendido coisas novas aqui, que você tenha visto coisas do inglês que talvez não faziam sentido, agora fazem mais sentido. Espero que você tenha aproveitado bastante. Eu te vejo nas nossas próximas aulas de inglês com filmes.
Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacada de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.